Estamos na contagem decrescente para as eleições do Sport Lisboa e Benfica. E connosco, João Diogo Manteigas, 43 anos, sócio número 12.262. João Diogo, muito bem-vindo à Sport TV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por que é que pretende ser presidente do Benfica? Aquilo que eu digo sempre, retribuir ao Benfica tudo aquilo que o Benfica me deu, a mim, à minha família, aos meus amigos e a todos os sócios, que eu assim quero representá-los, para nós de alguma forma compensarmos e retribuirmos tudo aquilo que o Benfica nos deu, mas tendo feita a noção que o Benfica dá-nos muito mais do que aquilo que nós damos ao Benfica. E o Benfica deu muito e a muita gente, e tudo começou há 121 anos aqui na antiga Farmácia Franco. É também um local simbólico para os benfiquistas. É o local mais simbólico. Nós até na nossa proposta e na nossa candidatura já fizemos roteiros com os locais simbólicos relacionados com o Benfica, e são tantos que não conseguimos chegar a todo lado, mas este aqui é marcante. Uma das coisas que nós gostávamos hoje em dia era que esta sede da Caixa Geral de Depósitos pudesse ser uma sede da parte do Benfica, para podermos fazer aqui um museu histórico relacionado com tudo o que é Benfica. Da Farmácia Franco para o relevado, no fundo também a imagem de marca do Benfica. João Diogo Manteigas, já vamos detalhar alguns dos seus objetivos à presidência do Benfica. Deixe-me viajar no tempo até ao dia seguinte às eleições. Qual é que será a sua primeira medida caso seja eleito presidente do Sport Lisboa e Benfica? São várias, não é só uma. Ao mesmo tempo que nós temos que desencadear imediatamente algumas coisas. Marcar logo as reuniões na Liga e na Federação Portuguesa de Futebol, apresentar a nossa equipa aos respectivos presidentes, Pedro Proença e Reinaldo Teixeira na Liga. Ao mesmo tempo, imediatamente reunir grupos de trabalho dentro das várias participadas do Benfica para explicar, por exemplo, na SAD, o nosso modelo desportivo, reunir também no campus para, em conjunto com o nosso diretor desportivo para a formação, explicar também a metodologia que queremos implementar e, portanto, isto implica, diria, 72 horas de muito trabalho imediato internamente. Também começarmos logo a pensar num concurso público para fazer auditoria forense, é algo que queremos desencadear e que ainda demora, lá está o processo inicial para podermos contratar a entidade que o vai fazer. Queremos uma entidade externa, sem relações ao Benfica, que nunca tenha feito nada com o Benfica. Acima de tudo, relações institucionais, falar com os nossos treinadores internos, desde José Mourinho a Nelson Veríssimo, aos de base das camadas jovens, e, portanto, um ponto de vista institucional, desportivo, há muito para falar, com muitas pessoas para falar. Falou exatamente desse modelo desportivo. Que modelo é que pretende implementar no futebol profissional? É um modelo que se chama otimização do valor de mercado das equipas, está composto em 3 vetores essenciais. O primeiro, tornar mais eficiente aquilo que é o Benfica hoje em dia em termos de plantéis. O nosso entendimento, a nossa visão, o Benfica tem plantéis muito, enfim, dispares e alongados, ou seja, tem plantéis muito grandes em números de jogador. Segundo, aposta e retenção na formação, ou seja, não basta só formar. O Benfica tem que formar talento e reter o talento. E, obviamente, chegando aqui com um objetivo ao final do mandato, de ter pelo menos 40% na equipa A oriundo da formação. Terceiro, algo que o Benfica já faz bem, mas em 50%, que está relacionado exatamente com as transações de jogadores, as contratações e as saídas. O Benfica contrata caro, mas também vende caro. Portanto, vender caro está bem, marca um pouco o mercado, aquilo que são os mercados, sobretudo de verão, mas depois é obrigado também a contratar caro, porque quem opera muito no mercado, nos mercados de transferências, sujeita-se também depois a pagar caro por isso. E o Benfica é um player muito ativo nos últimos muitos anos nos mercados. O objetivo destes 3 vetores é alcançar 3 premissas essenciais. Primeiro, mais qualidade. O Benfica tem que ter os melhores jogadores a jogar em Portugal, nacionais ou estrangeiros. Segundo, maior equilíbrio. O Benfica tem que ter no mínimo 2 jogadores por posição, futebol a modalidades, que permita modelos de jogo alternativos. Terceiro, mais compromisso. Ao Benfica não basta ter atletas ou trabalhadores, se assim quisermos, que representem o Benfica, que não tenham conhecimento ou que não façam por defender os valores, os objetivos
a história e a visão do Benfica. E neste caso, João Diogo, entre si, enquanto presidente, e o treinador, como é que vai ser a estrutura do futebol? A estrutura do futebol nós já apresentámos, prende-se acima de tudo com 2 diretores esportivos, um para a formação e um para o futebol propriamente dito, porque é necessário ter sempre numa estrutura. E são pessoas que estão habituadas a trabalhar ao mais alto nível, seja a nível de clube, seja a nível federativo, de camadas jovens de seleção, quase a chegar ao profissional, mas são pessoas extremamente competentes naquilo que é o seu percurso profissional, como também se sabem relacionar. Isto é muito importante. Ou seja, não são pessoas que vêm para se impor relativamente a outros trabalhadores que já se encontram hoje em dia no Benfica. Portanto, é uma equipa composta que vai trabalhar a nível transversal e que vai, obviamente, ouvir todos os que estão dentro do Benfica, em particular o Scouting, que é um departamento que tem sido esquecido pelo Benfica a nível decisório. E em particular também José Mourinho. É um diretor que vai trabalhar com José Mourinho. O João Diogo também vai trabalhar com José Mourinho. Claro, o José Mourinho é uma pessoa... Vamos lá ver, o José Mourinho é um treinador provavelmente o mais experiente neste momento em Portugal. Já passou por muitas experiências. É um homem diferente daquilo que era quando começou a sua carreira. E é um homem que vai gostar, tenho a certeza absoluta que é um treinador e homem que vai gostar do nosso modelo desportivo e das pessoas com quem vai trabalhar. José Mourinho foi uma contratação por parte da atual direção, mas é um homem que ganhou tudo e, portanto, é um homem que tem o know-how suficiente para poder ganhar já este ano. E foi essa a aposta que foi feita pela atual direção e nós contamos com ele exatamente para continuar a fazer o trabalho que está a fazer, não obstante não termos sido nós a assumir este projeto e a realidade que o Benfica nos vai dar quando nós entrarmos. Quando e como é que o Benfica surgiu na sua vida? Tive a felicidade de ter um pai que era extremamente dedicado ao Benfica. Quando recuo no tempo, lembro-me sempre do Benfica. Lembro-me do Benfica e de família. Nesse sentido, João Diogo, há muitas memórias, seguramente de um passado. Qual é que foi o seu melhor momento enquanto adepto e também o pior? Olha, eu acho que o pior até é uma coisa mais recente. A final da Primeira Liga Europa com o Chelsea. E o melhor momento? Eu tenho vários melhores momentos com o Benfica. Sim. Há um que eu me recordo perfeitamente, contra o Sporting, com o gol de Luizão de cabeça, em que eu estou a ver o jogo com o Azar Caradas está ao meu lado, ele fazia parte do plantel nessa época, e eu agarrei-me a ele, saltei para cima dele, caímos os dois no chão. Se praticasse desporto, qual é que seria? O futebol é fácil. Não, pratiquei rugby, benjamins e infantis no Benfica, quando era muito novo, e basquete foi a modalidade que eu mais pratiquei no Benfica, mas obviamente sempre tendo em conta que tinha que largar um dia porque era inconciliável com a escola. Deixe-me também falar das modalidades. O João Diogo já referiu também essa importância. No fundo também o ecletismo do Benfica. O Benfica é conhecido por este ecletismo universal. Como é que será também a sua aposta nas modalidades? Olha, em parte encaixa exatamente aquilo que é o nosso modelo desportivo, ou seja, nós temos aqui uma visão das modalidades em que é para continuar a aposta. Uma das grandes características que o Benfica tem é exatamente o ecletismo e começa logo por algo que nós queremos implementar, que é um main sponsor. Nós vamos à procura desse main sponsor para dar aqui algum suporte a essas modalidades, porque é importante para nós que exista um grande parceiro estratégico a esse nível, não limitando outros parceiros estratégicos de menor identidade que se queiram associar ao Benfica. Em termos desportivos, há duas modalidades para nós que são essenciais que, de uma vez por todas, que se implementem a nível desportivo de conquista de títulos em Portugal: hóquei e futsal. São duas modalidades que, pela, chamemos, pouca concorrência que têm, por estar muito segmentada em 2, 3 países no máximo, têm todas as condições para ganhar. E, portanto, é isso que nós vamos apostar. O futsal e o hóquei têm que se implementar de uma vez por todas como ganhadoras em Portugal. Depois temos as modalidades olímpicas de pavilhão: handball, basquetebol e voleibol, cujo desidrato, aquilo que nós mais queremos é que progridam a nível das competições europeias. Porque em Portugal o voleibol tem-se portado bem, não obstante não ter ganho ano passado. O basquetebol é, obviamente, a nossa melhor modalidade, diria, em termos de estabilidade de títulos. E o handball é um caso que nós vamos ter que tratar com alguma profundidade, dedicar mais tempo. O nosso diretor-geral desportivo também vai preocupar-se eventualmente um pouco mais com a coordenação do handball a par do nosso vice-presidente para as modalidades e, portanto, não esquecendo aquilo que é o projeto olímpico e outras modalidades também por agregação, acho que o handball merece alguma atenção para esse efeito. Defende também o regresso do ciclismo ao Benfica, tendo em conta também que a roda da bicicleta faz parte do emblema do Benfica. Como deve calcular, é uma pergunta que fomos confrontados muitas vezes ao longo deste ano.
Sim, nós temos sempre interesse. O candidato ao Benfica que disser que, quando confrontado com esta pergunta, que meter de lado, não vai poder fazê-lo. O problema é que o ciclismo não está relacionado com o interesse que o Benfica tem em tê-lo de volta ao Benfica. Está relacionado com a própria modalidade em si. É uma modalidade que, eticamente e a nível fair play, é muito sensível. A Agência Mundial Antidopagem tem incontáveis processos relacionados com isso, tal como o boxe, por exemplo, que é outra modalidade que eu também gostava de ver de volta no Benfica, mas que o Benfica tem que lidar com este cenário. Ao querer regressar, ou ver regressar o ciclismo ao Benfica, tem que fazê-lo de uma maneira quase infalível. Isto é quase impossível. O Benfica, quando tem uma dúzia de hipóteses, o Benfica recria o departamento, a secção do ciclismo, ou o Benfica junta-se estrategicamente a um parceiro já existente, com aposta na formação também, com jovens ciclistas, com a querer meter a marca Benfica na volta a Portugal, nas outras voltas todas que existem nas outras competições em Portugal, mas não a todo o custo. Eu, por mais queira ver o emblema do Benfica na volta a Portugal, eu não posso fazê-lo de forma leviana. Eu tenho que ter a certeza que aqueles parceiros que se juntam a nós são altamente fidedignos. Falta-nos encontrar o parceiro certo, que nós já começámos a fazer essa pesquisa e essa investigação há já algum tempo, até inclusivamente já me sentei com duas entidades para esse efeito, mas também sem ser presidente do Benfica torna-se tudo muito mais difícil. Mas é um projeto que está em andamento e posso até já anunciar que o projeto a ser implementado chamar-se-á José Maria Nicolau. Esta é provavelmente a pergunta mais difícil. Se não fosse benfiquista, seria adepto de que clube? De que clube? Sim. Do que é Luz, onde eu joguei basquete também. Onde eu vivi, era o único que eu poderia ser. Consegue descrever o que é para si um dia à Benfica? Era aquilo que eram os saudosos fins de semana à Benfica. Era aquilo em que nós chegávamos ao estádio e de manhã à noite nós sabíamos que íamos estar ali o dia todo. Íamos estar a assistir a modalidades, chegaria a hora do futebol, mas no intermédio havia associativismo. Falou dos sponsors, do investimento, da aposta, não só no futebol, na formação, nas modalidades. Tudo isto tem a ver também com a parte financeira. Está preocupado com a sustentabilidade financeira do Benfica? Estou preocupado com algumas coisas que o Benfica não responde aos sócios e que, das contas, quando nós analisamos, clube e SAD, ficamos com algumas preocupações. O Benfica não tem uma informação para fora completamente transparente. É muito opaca, levanta muitas dúvidas. Eu próprio, na última Assembleia Geral de Prestação de Contas do clube, levantei 5, 6 questões, responderam uma metade de 2. E, portanto, fica difícil, não é? E nós, quando temos dificuldade em perceber o que é que está a passar, ficamos também de pé atrás. Ninguém nos pode levar a mal, acho que temos legitimidade para ficar preocupados. A visão que nós temos do Benfica, desse ponto de vista, é que o Benfica consegue-se regenerar. O Benfica não precisa de uma intervenção externa, não precisa de uma troika para poder resolver os seus problemas económico-financeiros, chamemos assim. Repare, o Benfica aumentou as suas receitas operacionais em 5%, aumentou também os seus custos operacionais em 18%, isto tudo no último mandato. Aumentou em 25% o seu passivo e 40% a sua dívida financeira. O Benfica na SAD tem algo que nós entendemos que conseguimos, de alguma forma, aplicar uma gestão em que se diminua os custos. Gestão operacional da BTV, gestão operacional do estádio, os próprios FSEs. Nós temos que olhar para a lista dos fornecedores, dos prestadores de serviços e saber onde podemos renegociar. Vão-me dizer que é impossível ou muito difícil renegociar com prestações de serviço em que nós olhamos para a rúbrica daquilo que está plasmado nas contas e conseguimos reduzir? Tenho algumas dúvidas. Depois, há aqui uma questão importante que tem a ver com a dívida líquida financeira. Com os financiamentos, sejam empréstimos obrigacionistas, sejam outros. O que nós temos que fazer no imediato é ajustar a maturidade da dívida que nós pagamos, os custos que nós temos com essa operação de pagamento da dívida, às receitas que nós temos. O Benfica paga a dívida a curto prazo. Portanto, os empréstimos obrigacionistas, o que nós temos que tentar fazer é, de alguma forma, estancar aquilo que está em curso e alocar a maturidade mais dilatada às receitas operacionais ou extraordinárias que o Benfica tem. Em terceiro, eu acho que nós conseguimos fazer também aqui uma coisa, que é aumentar os patrocínios. O Benfica tem à volta de 24,1 milhões de euros de patrocínios na SAD. Bem, no clube são 2 milhões de euros, é completamente residual. Diria que é, sei lá, nem chega a 10% do orçamento para as modalidades. E, portanto, a questão aqui passa por nós sentarmos com os patrocinadores,
tentar aumentar essa receita num projeto a médio prazo, falar com novos patrocinadores que não sejam conflituosos, concorrentes com os atuais e tentar aumentar os patrocínios para esse sentido. É aí que entra o naming do estádio, por exemplo. Os direitos audiovisuais é uma fonte de receita muito importante, vamos ter que perceber o que é que são nos próximos 2 anos, sentar à mesa com concorrentes para os próximos 2 anos e depois vir aí, quando vier aí a centralização dos direitos audiovisuais, o Benfica não pode ser prejudicado. João Diogo, desde que apresentou a sua candidatura há 13 meses, qual é que foi o melhor elogio que recebeu e, por outro lado, a pior coisa que disseram sobre si? Olha, a pior que disseram foi até recente, que é uma mentira colada relativamente àquilo que aconteceu na última Assembleia Geral. Guardo para mim aquilo que aconteceu, tal e qual como aquela gente toda que estava na Assembleia Geral, os sócios. O maior elogio, no início, quando nós lançámos, no dia 13 de setembro do ano passado, houve pessoas que nos disseram assim, mas isto não faz sentido tão cedo. Passado algum tempo, em idas a várias casas Benfica, houve várias pessoas, vários sócios que me confrontaram com isso. Agora percebo porque é que tu avançaste mais cedo. João Diogo, deixe-me centrar atenções neste naming do estádio. É um processo que já se fala há muito tempo, mas nada foi resolvido até este preciso dia. De que forma é que o Benfica podia também enverdar por esse patrocínio, que no fundo iria ajudar também o próprio clube? Olha, o mercado o que nos diz, pela experiência que tenho, por trabalhar nele, diz-nos que só há 2 caminhos a seguir. O primeiro a seguir é, ou uma das possibilidades a seguir é, nós temos as infraestruturas como temos e, portanto, agarrando ou querendo agarrar num patrocinador agora para o naming do estádio, temos que apresentar as infraestruturas como elas estão. E, portanto, mas seria uma verba menor? Sim, uma verba menor, mas é sempre uma verba interessante. Sim, quer dizer, o Benfica já devia ter feito o naming do estádio há muitos anos atrás, quando se começou a falar, quando o Benfica contratou, inclusivamente, uma empresa para angariar um patrocinador para o naming do estádio, um parceiro para o naming do estádio. Entendeu ao longo das suas direções que não eram valores interessantes, está no seu direito, mas perdemos uma fonte de receita, por mais mínima que seja, ajuda. Eu acho que daquilo que é os nossos estudos, daquilo que são as nossas reuniões e interações, eu já me sentei inclusivamente com 2 grupos, para esse efeito os valores rondam entre 5, 7 e 10 milhões de euros. Ninguém até agora que se tenha conhecimento ofereceu mais do que 10 milhões de euros por ano para esse efeito. 10 milhões de euros é uma bela receita. O outro caminho é mandar abaixo o que temos em termos infraestruturais e construir de novo. O exemplo do Barcelona, que é o que eu dou sempre, Spotify. E, portanto, há uma maior oportunidade para captar maior receita se, obviamente, construirmos o estádio novo. Até isto, inclusive, diz um estudo da Kroll recente, tem 2 anos, que é uma oportunidade de negócio excelente para o naming do estádio. Mas considera que a construção de um novo estádio é um cenário realista? Eu acho que é, mas não a curto prazo. Diria aproveitando até eventualmente o Mundial 2030. Eu disse isso, repare, no lançamento da nossa candidatura o ano passado, eu falei nisso, eu aflorei esse ponto, porque tenho conhecimento de como é que as coisas funcionam quando são os mundiais. E, portanto, o que nós temos que fazer é sentar com o Governo, porque isto implica também reuniões com o Governo. A infraestrutura do Benfica não se constrói só porque o Benfica quer. O Benfica, primeiro, tem que ter capacidade financeira para o fazer. Segundo, quem é que o vai fazer? O complexo esportivo do Benfica pertence a uma empresa chamada Benfica Estádio. A Benfica Estádio tem capacidade financeira para se alavancar depois, dar como garantia também colaterais, para criar um mega complexo esportivo. Nós não podemos confundir 2 coisas, pelo menos do meu lado. Eu gostava de ter um estádio maior, mais pavilhões, uma área comercial mais atrativa, claro, sem dúvida, mas isso se implicar e hipotecar o sucesso esportivo, para mim, está fora de questão. Qual é que foi o melhor jogador que viu jogar no Benfica? Não posso escolher, não posso escolher. Não posso escolher. João Vieira Pinto, vi grande jogador. Simão Sabrosa é um grande jogador. Simão Sabrosa também levou o Benfica às costas. Cardoso, melhor marcador estrangeiro da história do Benfica. Jonas, Gaetan, o próprio Sálvio teve pouco tempo. Reparei que falou em muitos jogadores. Rui Costa não entra nessa lista? Não, Rui Costa, vamos lá ver. Rui Costa é um marco na história do Benfica. Mas é um tempo diferente. É a única coisa que eu acho que tenho a lamentar é os 13 anos que teve surdo e mudo ao lado de um dos candidatos à presidência do Benfica, que tenha feito a sua entrada da forma como fez na continuidade daquilo que foi a detenção do ex-presidente do Benfica e que 4 anos depois, quando tem a oportunidade de mudar por completo aquilo que seria o Benfica, não o fez. Como é que reage às críticas, às acusações de quem o acusa de ser um radical? Repara, eu acho que essas críticas são feitas com uma intenção de manchar
e de prejudicar a nossa candidatura. E isso nasce do facto de essas candidaturas que nos atacam não terem considerado ou sequer pensado que a nossa candidatura iria ganhar força ao longo de muito tempo. E os sócios provaram isso. Talvez tenham assustado com a força que a nossa candidatura tem. E é por isso que eu estou sempre a alertar os sócios, para se manterem firmes, porque tudo aquilo que nós criámos até agora nós não vamos falhar com eles. E, portanto, estão convictos que têm que votar em nós. E o que eu acho que essas candidaturas fizeram foi um aproveitamento de algo que aconteceu mentindo, descaradamente, no universo social, na comunicação social, tentando de alguma forma prejudicar, rebaixar, manchar aquilo que é a nossa candidatura. A nossa candidatura é feita da força dos sócios. A nossa candidatura é associativa. Nada manda abaixo um sócio do Benfica. Não se vergou, o sócio do Benfica não se vergou perante o insucesso esportivo. Vai-se agora vergar perante ataques mentirosos. Se eu for colado como um radical àquilo que é a imagem de um sócio do benfiquista, então eu sou radical, sou sócio do Benfica. João Diogo, dir-me-á que este cenário não lhe passa pela cabeça, mas caso não passe à segunda volta das eleições, está disponível para apoiar algum candidato? Não, eu acho que, repare, essa vontade vai existir naturalmente nos sócios que vamos todos votar novamente na segunda volta. Repare o enquadramento. Mas admito que a sua palavra pode fazer toda a diferença na segunda volta. Repare, eu estou aqui há mais de um ano a disseminar a benfiquismo por todo o lado. Quem é que não sabe aquilo que eu penso? Quem é que não percebe aquilo que eu digo? Quem é que não se revê naquilo que a nossa candidatura deu durante mais de um ano? Portanto, eu acho que não tenho que justificar absolutamente nada, nem tenho que apontar o caminho numa segunda volta. Eu conto estar nessa segunda volta para ganhar. E estou muito convicto que se vá à segunda volta, ganho, seja com quem for. Se me levanto ao cenário de eu não ir à segunda volta, eu muito sinceramente considero que a nossa candidatura é a única que não tem que dizer exatamente nada para criar qualquer tipo de apoio, sentido de voto. Mais a mais, eu sou sócio do Benfica de ser candidato. Eu sou um defensor acérrimo da independência e da democracia pelo Benfica. Eu participei no processo de revisão estatutária, bati-me com os meus consócios para alterar e trazer mais democracia ao Benfica. O Benfica tem uma volta e duas voltas, tem listas separadas, tem tanta coisa boa agora que os benfiquistas só têm que beneficiar disto. E eu acho que quem fará a segunda volta, e eu quanto lá está para ganhar, parece-me que não precisa de ouvir a minha palavra para esse efeito. João Diogo Manteigas, agradeço imenso. Muito obrigado por ter estado na Sport TV. Candidato à presidência do Benfica, sócio número 12.262 para as eleições no Sport Lisboa e Benfica, marcadas para 25 de outubro.